Você que está com a sua Bíblia, abra comigo, meu querido irmão, no livro de Salmos. Salmos capítulo 14, versículo 2, eu quero ler juntamente com vocês. Tenho 2 versículos para meditar com a igreja nessa noite, e ambos estão no livro de Salmos. Salmos capítulo 14, versículo 2, e depois nós vamos ler o Salmo 113, versículos 5 e 6. E o primeiro versículo, capítulo 14, versículo 2, diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Eu quero a parte A desse versículo com você. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Esse é o primeiro versículo que nós lemos. O segundo, Salmos capítulo 113, versículo 5 em diante, diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e aquilo que está na terra. Amém, meu querido irmão? Esse segundo versículo diz assim: Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e aquilo que também está na terra. Amém? Meu querido irmão, hoje é um dia muito especial, hoje é o nosso culto de celebração da família, e cada um de nós temos algum objetivo em nossas vidas, cada um de nós procura alguma coisa para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, para o nosso dia a dia. Nós temos a capacidade de procurar, nós temos a capacidade de buscarmos alguma coisa em nossas vidas. Porém, a palavra do Senhor também nos garante, a palavra do Senhor também nos ensina que Deus, Ele também procura algo muito importante. Talvez você um dia já buscou resposta, talvez um dia você já buscou soluções, talvez você já buscou o encontro com uma pessoa, ou você já correu atrás de uma resposta, qualquer que seja, você fez isso. Mas eu quero dizer para você no começo dessa pregação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também busca e procura algumas coisas. E durante a mensagem, durante esse tempo que nós vamos meditar aqui, nós temos que ter essa percepção e fazermos essa pergunta: o que de fato Deus procura em cada um de nós? Será que um dia você já parou para pensar nisso? Se eu perguntar aqui para algum irmão, para algum familiar, para você sobre algum familiar, com certeza você espera alguma coisa do próximo. Com certeza você espera uma reciprocidade, você espera uma reação, você espera alguma coisa de bom que vem da outra pessoa. E quando eu olho para Deus, eu também observo um Deus procurando algumas coisas em nós. Deus procurando algumas coisas que nós temos que oferecer para Ele também, né, como gratidão por aquilo que Ele já realizou em nossas vidas. E eu gosto desse texto que nós lemos, o segundo versículo em Salmos capítulo 113, versículos 5 e 6, que diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que inclina os seus olhos, o qual se inclina para ver aquilo que está nos céus e também na terra. Se a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, Ele se inclina para ver, é porque alguma coisa, meu querido irmão, Ele procura. Você já parou para pensar nisso? O que o Senhor, Ele procura? O que o Senhor espera para cada um de nós? Nós vemos ali pelo capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos essa primeira percepção que Deus, Ele procura por ovelhas perdidas, Ele procura por filhos perdidos, Ele procura por pessoas que reconhecem que são pecadores e precisam da misericórdia e da graça do Senhor. Nós temos que ter essa primeira percepção, temos que ter esse primeiro pensamento que Deus, Ele procura aqueles que reconhecem o que são e aquilo que precisa. Isso você pode ver no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que Ele procura por ovelhas perdidas. Meu querido irmão, eu estive um dia perdido na minha vida. Você um dia esteve perdido na tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor, ela te alcançou. Se você está olhando essa live hoje, se você está olhando esse culto hoje, talvez você está dizendo assim: Pastor Irineu Júnior, eu estou perdido.
E eu quero falar para você com muita propriedade nessa noite. Hoje entrou salvação no teu lar, porque a palavra de Deus está entrando na tua vida. Deus, Ele procura primeiramente corações de pessoas, procura mudança na vida das pessoas, gerar algo no coração das pessoas. Esse é o início do Evangelho. O início do Evangelho, ele vai começar com o arrependimento. A palavra de Deus tem que gerar alguma coisa em nossa vida. Mas pela palavra de Deus, meu querido irmão, nós podemos encontrar tantas e tantas coisas que Deus quer encontrar em nós. Será que nós temos algo para oferecer? E eu gosto muito de uma música do David Keelan que diz assim: o que eu posso dar ao Deus que já tem tudo? O que eu posso dar ao Criador dos céus e da terra? O que eu posso oferecer para o Senhor? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada da minha vida material, mas aquilo que eu tenho, eu posso oferecer para o Senhor, que é o meu coração. Então, meu irmão, muitas coisas nós poderíamos dizer que nós podemos fazer e entregar, e que Deus Ele está procurando, mas um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, e um texto que você conhece muito bem, o que o Senhor procura? Primeira característica que nós podemos encontrar aqui: Deus, Ele procura por adoradores. Deus procura adoradores. E você vai conhecer o versículo muito chave que diz isso. João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Deus procura? Adoradores. E eu já escutei isso muitas vezes, e é uma grande de uma verdade. Deus, Ele não está procurando adoração. Deus, Ele procura adoradores. Pastor Adriano, adoração no céu, ele tem o tempo inteiro. Muita adoração nos céus. Mas quando ele olha para a igreja do Senhor, quando ele olha para o povo de Deus, quando ele olha para a terra, quando ele se inclina para a terra, quando nós meditamos aqui nesse texto, a palavra diz que ele procura adoradores. Quando digo adoradores, ele procura pessoas que adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele não procura objetos, Deus, Ele não procura coisas, Deus procura corações, Deus procura a minha vida e Deus procura a tua vida. E a palavra diz que o que importa de fato é aqueles que adoram em espírito, em verdade. Então Deus procura pessoas dispostas a adorar em todo o tempo e lugar, e não de aparência, mas em espírito e em verdade. Adorar a Deus, Robson, em todo o tempo. Nós acabamos de cantar isso aqui, né? Vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Então, a primeira característica que nós podemos entender, a primeira coisa que Deus procura, são corações quebrantados, corações transformados e corações que adorem. Deus procura adoradores. Quem acha que Deus não procura nada aqui? Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando Ele olha, meu irmão, para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, Ele tem que olhar de uma forma diferente. Porque aqui não é apenas uma reunião solene de pessoas, aqui é uma reunião de adoradores que entregam o seu coração na presença de Deus. Hoje você dentro da tua casa, Deus, Ele está procurando não apenas uma propriedade física, algo físico, mas Deus quer algo espiritual. Ele quer que você seja a sua casa nessa noite e que você seja um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Tem uma música que diz isso. Eu quero ser um adorador por excelência. Quando digo excelência, é aquele que busca sempre a perfeição. Nós sabemos que não seremos perfeitos, mas sabemos que Deus nos capacita, e Deus mesmo, cada um de nós somos pecadores, Ele nos dá graça, Ele nos dá vida e Ele nos protege. Então Deus, quando olha para essa terra, Ele procura pessoas dispostas a adorar. E eu faço essa pergunta para você nessa noite: até que ponto vai a tua disposição de adorar? E a gente escuta agora nos últimos dias, né, algumas pessoas falando assim: pastor, é tão difícil adorar em casa, parece, né, que é complicado, parece que não é a mesma coisa. Já escutei muitas pessoas falarem isso. E de fato, você estar aqui, estar na tua casa é diferente. Mas a adoração, que você possa ter isso no teu coração, a adoração
independe do lugar e independe da quantidade de pessoas. Importa aquilo que está no teu coração. O que queima no teu coração nessa noite? É isso que o Senhor procura. Se essa chama já está meio apagada, meu irmão, nessa noite ainda hoje o Senhor Ele quer reacender essa chama no teu coração e que você possa dizer: Senhor, acende fogo em mim novamente. Traz a alegria cada vez mais para o meu coração, ao ponto de eu ser chamado um adorador na presença do meu Pai. É assim que Deus Ele quer te chamar nessa noite, de um adorador. Então a primeira coisa que Deus procura, entre tantas, irmãos, nós vamos falar aqui apenas algumas, né? Mas temos várias e várias coisas que o Senhor Jesus espera de nós. E o segundo ponto que eu posso dizer que o Senhor Ele procura em você, procura em nós, procura a nossa igreja. Deus Ele procura corações transformados. Deus Ele procura, como nós vemos aqui agora, adoradores. E Deus também procura trabalhadores no seu reino. Deus Ele procura trabalhadores. Nós temos um tema aqui na nossa igreja, pelo reino. Tudo que nós fazemos aqui não é pela instituição da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu amo a Igreja Quadrangular, foi na Igreja Quadrangular que eu fui salvo. Mas quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós somos eleitos pelo Senhor, quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos chamados a trabalhar para o reino. Independente se você fala do amor de Deus para alguém, e essa pessoa ela vai para a igreja presbiteriana, para a igreja batista, para a igreja metodista, qual seja a igreja, o reino de Deus ele está crescendo. E é isso que importa. Então Deus ele procura também por trabalhadores. Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, eu quero ler com vocês o que a palavra diz. A palavra fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quando Deus ele olha aqui para essa terra, quando Deus ele se inclina para cada um de nós, Ele espera que nós possamos trabalhar pelo reino de Deus. Nós lemos esse texto aqui, meu irmão, eu não vou lembrar se foi na última terça ou foi no último domingo, que nós meditamos exatamente sobre esse texto aqui em nossa igreja. Deus ele procura pessoas dispostas a trabalhar para Ele, servindo em ministérios da igreja de forma humilde e oportuna. Eu já falei várias vezes aqui em nossa igreja. Qual é a diferença para Deus entre o presidente nacional da Igreja Quadrangular, entre o presidente estadual, entre o superintendente, entre os pastores? Para Deus não há diferença nenhuma, do pastor para o louvor, para o diácono, para aquele que serve. Porque no final, meu irmão, todo mundo trabalha para o reino e pelo reino de Deus. Mas Deus chama pessoas para trabalhar. Então quando Deus ele olha para você, a pergunta que nós fazemos, como nós fizemos aqui na última semana é: será que Deus, quando olha para mim, está vendo alguém disposto a trabalhar pelo seu reino? Será que Deus está vendo alguém disposto a trabalhar pela sua causa? Ou será que a causa do Senhor tem ficado para poucas pessoas? Não, meus irmãos, Deus, Ele nos chama para o trabalho. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos fazer o reino de Deus crescer. Vamos fazer cada vez mais o nome do Senhor Jesus conhecido neste lugar. Vamos fazer cada vez mais o nome do Senhor conhecido na cidade de Guarapuava. Vamos usar as oportunidades que nós temos, como nós temos hoje, para fazer o nome do Senhor Jesus Cristo chegar em todas as nações. Vamos fazer o nome do Senhor Jesus crescer e o nosso diminuir cada vez mais. Irmão, que o Senhor cresça na tua vida, que Ele cresça e nós possamos diminuir, para que Ele venha a aparecer. Então, independente aonde você está, você tem que ser um trabalhador, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, na sua igreja. E a palavra do Senhor diz, inclusive, que nós temos que fazer todas as coisas, como se fosse para Deus, e não para homens. E aqui nós caímos às vezes em algo
comum no dia a dia, porque nós esperamos recompensas. Quem que gosta de recompensa? Se você está na live com a gente aqui, dá um joinha para a gente se você gosta de ser recompensado por alguma coisa que você fez. É muito bom quando nós somos elogiados, quando alguém fala alguma coisa para nós, eu gosto muito, certo? Mas, meu irmão, nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim no nosso mundo normal. Mas a palavra do Senhor diz que para o Senhor nenhum trabalho é em vão. Nada é em vão. O fato de nós estarmos aqui, talvez em poucos hoje aqui, nada para o Senhor é em vão. Você estar fazendo um trabalho dentro da sua casa de evangelismo aí, sentado talvez no seu sofá, na sua mesa com a sua família, você estar dispondo um tempo para Deus. Deus, Ele vai olhar para você de uma forma diferente. Deus, Ele vai olhar para você de uma forma muito especial, porque a palavra do Senhor diz, e nós lemos no livro de Salmos, que Ele se inclina para a terra, para observar o seu povo. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo? Alguém tem uma estimativa, pastor Peterson, pastor Adriano? Quantos bilhões de pessoas que nós temos? Quase 8 bilhões de pessoas. E olha, meu irmão, quase 8 bilhões de pessoas. Mas Deus, Ele olhou para você e te chamou pelo teu nome. Olha que preciosidade você tem hoje de ser chamado como filho e filha de Deus. Meu irmão, então trabalhar para o Senhor. Deus, Ele olha e procura pessoas que trabalham. Mas algo nós temos que ter em nossas vidas, pela qual nós não podemos viver sem. Quem pode dizer o que nós não podemos deixar de fazer aqui na nossa vida? Fomos transformados pelo Senhor, nós temos a capacidade de adorar ao Senhor, nós trabalhamos para o Senhor, mas podemos dizer para você também que um cristão, ele não pode viver sem oração. Quando Deus, Ele olha dos céus para cada um de nós, e nós temos essa compreensão, será que Ele enxerga um adorador, que quando nós falamos aqui por excelência, é um homem e uma mulher de oração? Parece que é uma coisa que nós falamos diariamente, né? Nós temos que orar, nós temos que buscar mais, nós temos que jejuar mais. Mas vamos ser sinceros hoje aqui, na prática, nós temos feito isso. Nós temos dado o nosso tempo para o Senhor Jesus Cristo, através da nossa oração. E um texto que me chama muito a atenção quando nós falamos sobre a necessidade da oração, está em Mateus capítulo 6, versículo 6, e também nós lemos aqui com o pastor Anderson, dias atrás, esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas você, tu quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui. E eu gosto muito de pegar palavras aqui dentro do texto que se conectam. A palavra diz assim para nós: fechando a porta, nós não temos outra opção, porque tem ali vírgula, ora. É uma determinação do Senhor para nós. Fecha a tua porta, ora. É assim que a palavra diz aqui para nós: ora ao teu pai. Você sabe para quem você tem que orar. E a palavra diz, que o teu pai que está em secreto, e esse teu pai que está em secreto, te recompensará. Lembra que nós falamos aqui agora há pouco que nada é em vão para o Senhor? Talvez você não vai visualizar essa recompensa de imediato. Talvez hoje você vai se colocar em oração, talvez hoje você vai se colocar em busca, talvez você vai jejuar, você vai orar. Na verdade, o jejum, falando sobre o jejum não é para mudar os planos de Deus, meus irmãos. O jejum é para mudar a nossa vida na presença do Pai. Mas quando nós oramos ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele nos recompensa, mas recompensa da forma pela qual Ele deseja e Ele quer de cada um de nós. Todos nós somos recompensados pela graça e pela proteção do Senhor em nossas vidas. Se você hoje tem a tua casa, se hoje você tem a tua cama, se você tem hoje o teu almoço para comer toda a refeição, é porque Deus, Ele tem recompensado você. Deus, Ele tem te abençoado cada vez mais, mas a palavra do Senhor fala: ora ao teu pai, e Ele que está em secreto te recompensará. E a palavra diz aqui: o teu pai que te vê em secreto. Ele te vê em secreto.
Às vezes lá dentro da tua casa, o teu marido não vai te enxergar naquele momento sozinho em oração. O teu filho talvez nem vai imaginar que você está orando, mas você está lá de joelhos na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, o teu pai que vê, não é uma opção. A palavra do Senhor fala aqui, pastor Petros, uma qualidade, né, uma prerrogativa do próprio Deus, Ele te vê. Olha que coisa especial. E aí nós olhamos e voltamos para o versículo de Salmos, e a palavra do Senhor diz que Ele se inclina, e Ele procura verdadeiros adoradores, Ele busca pessoas transformadas, Ele procura pessoas que trabalham, e Ele também procura pessoas de oração, homens e mulheres de oração. O mundo vai ser transformado de verdade, quando a igreja do Senhor se transformar verdadeiramente em uma igreja que ora. O mundo vai se transformar de verdade pela graça do Senhor, quando tivermos homens e mulheres de oração. Uma vida constante em oração, como a palavra fala no livro de Tessalonicenses, orando sem cessar. Orar a todo tempo, adorar a Deus em todo tempo. Então, meu irmão, Deus deseja ver pessoas em santidade, pessoas em oração. E no final de cada tópico, eu faço essa pergunta: o que ele tem visto? Ele olha, nós sabemos que ele olha. Ele está diariamente, ele não dorme, ele não descansa. E eu acho muito engraçado porque esses dias eu estava falando com o Luiz Felipe, e ele chegou para mim, o Júnior, falou assim, esses dias, 1h mais ou menos, ele falou assim: papai, Jesus dorme. Jesus dorme também? Eu falei: não, Jesus não dorme. Ele: mas como que Jesus não dorme? Eu falei: sabe de uma coisa, filho, que enquanto você está dormindo, Jesus ele está trabalhando por você. Jesus ele está cuidando de você. Jesus ele está vendo você. Então, meu irmão, uma simples criança tem uma percepção dessa, umas perguntas dessa, já aprendem coisas como essas. Nós também temos que entender que o nosso Pai, Ele não dorme. Ele está todo dia e todo momento olhando por cada um de nós. Amém? E se você estiver entendendo, meu irmão, se você estiver compreendendo, por favor, está aqui, né, a nossa equipe técnica aqui, né? Participa com a gente, dá o teu alô, dá o teu boa noite ali para nós, dá o teu joinha, compartilha conosco essa transmissão, essa live. Mas, meus irmãos, tudo isso nós temos que fazer essa pergunta: o que Deus tem visto? O que Deus tem observado quando Ele olha para mim? E enquanto eu meditava aqui nessa palavra, eu confesso para vocês que me dá até uns arrepios às vezes, me dá até um certo tipo de medo. Porque a primeira pergunta que veio para mim é essa mesmo: Deus ele está te olhando, o que Ele está vendo? O que Ele tem visto em você? O que Deus tem visto na minha vida, o que Deus tem visto em nossas vidas? Então nós entendemos aqui a percepção que Deus ele olha e espera de nós pessoas de oração. Mas também outra característica aqui que nós podemos destacar, outro ponto que nós podemos destacar, é que Deus, quando olha para a sua igreja, quando Deus ele olha para o seu povo, Ele procura intercessores. Intercessores. E eu não sei se você concorda que é muito importante o papel da intercessão. É muito importante quando você ora por alguém, quando você coloca uma causa na presença do Senhor, quando você reconhece que você não é nada e que você precisa da graça do Senhor. Oração e intercessão. As duas coisas aqui, elas devem caminhar juntas. Eu não vou me alongar muito nesse texto, aqui nesse tópico, mas a palavra do Senhor diz, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Você que pode, você que está acompanhando, Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não as destruísse, mas não encontrei nenhum só. Amém? Eu gosto muito do começo desse texto que diz assim: procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha diante de mim, em favor da terra. Eu procurei, mas eu não encontrei. É isso que a palavra está dizendo aqui, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Será que nós temos usado o privilégio, eu posso dizer assim, a palavra correta é privilégio.
Será que nós temos usado o privilégio que nós temos de se achegar na presença do Pai para colocar em oração alguém? Para colocar em oração algum propósito? Para colocar em oração algum projeto? Alguma pessoa? Porque vamos ser sinceros mais uma vez, quando nós entramos na presença de Deus, talvez a palavra que nós mais falemos é a palavra eu. Eu e eu. Nós queremos sempre coisas para nós. Mas a intercessão é quando nós tiramos aquela pretensão nossa de lado, nós visualizamos alguma outra situação e colocamos na presença de Deus, pedindo que Ele faça alguma coisa em determinado lugar, ou determinada pessoa, ou para determinada situação. Aqui nós vemos aqui que Ele procurou um homem que erguesse, que trabalhasse em favor de toda a terra, mas a palavra diz que Ele não me encontrou. Eu quero olhar para você nessa noite aqui, mesmo por essa live, mesmo sendo num culto, através da internet, e perguntado para você, como você tem usado a oração e a intercessão na sua vida? Como você tem se colocado na presença de Deus para fazer a diferença em oração e em intercessão? Então eu coloco aqui como uma breve reflexão para nós. A igreja precisa de pessoas para orar uns pelos outros, visitar os enfermos, auxiliar os seus líderes em oração, dar uma força para quem precisa. A igreja precisa de intercessores, o reino precisa de intercessores. Quando Deus ele olha para você, quando Deus ele olha para nós, será que Ele tem escutado a nossa intercessão? Será que Ele tem escutado a nossa oração? Será que ao menos Ele tem ouvido a nossa voz? Meu irmão, tudo isso é muito importante para nós buscarmos ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você quer ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Como um pai segundo o coração de Deus? Como uma mãe segundo o coração de Deus? Um filho, um trabalhador segundo a vontade de Deus? Meu irmão, tenha uma vida de oração, tenha uma vida em santidade. Nós já falamos aqui, lá no começo, sobre a palavra dedicação. Pessoas dedicadas também são pessoas que o Senhor, Ele procura. Não sei quantos de vocês aqui são donos do próprio negócio. Vocês têm talvez as suas empresas, vocês têm funcionários. Não sei quantos de vocês aqui nos assistem. Mas quando você tem a tua empresa, você tem os teus funcionários, você consegue observar certinho quem é, Silvio, melhor funcionário, quem está levando a sério, quem não está levando. Quando você tem uma sala de aula, você é professora, nós temos muitos professores aqui, e vocês que estão nos assistindo vão concordar comigo. Você vai conhecendo, vai passando o tempo, e você vai conhecendo o seu aluno. Quem é mais dedicado, quem não é, quem estuda mais, quem se aprofunda mais. Você conhece, vai conhecendo com o tempo essas pessoas. O reino de Deus também é assim. Quando Deus ele olha para dentro da igreja, apesar de todos nós sermos filhos de Deus, fazermos parte do mesmo corpo, Ele consegue olhar quem trabalha mais, quem se dedica mais, quem desempenha suas atividades pela qual foi chamada de uma forma, eu não vou dizer melhor, mas de uma forma mais dedicada, uma forma mais de coração mesmo. A dedicação faz parte de uma vida com Deus. E nós lemos e nós citamos esse texto agora há pouco, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim, e eu gosto muito desse versículo, que fala assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde você vai, não há nenhum projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eu quando leio esse texto, eu faço assim, eu só penso comigo assim, meu Deus do céu, o que o Senhor está falando comigo? Tudo quanto eu fizer, não somente aquilo que eu gosto, não somente aquilo que eu gosto de fazer. E eu acho engraçado, esses dias o pastor William Graziani falou aqui para nós algo que me chama muita atenção, que ele falou que criança, você não tem que ensinar a criança a desobedecer, você tem que ensinar a criança a obedecer. A criança, por natureza,
já desobedece. Você tem que ensinar o contrário, sendo que deveria ser diferente. E nós temos essa tendência de fazermos apenas aquilo que nós gostamos, e não aquilo que é necessário. E essa semana também, eu estava ali com o Israel, hoje eu vou colocar os dois na pilha aqui. Estava com o Israel fazendo as aulas, né? Tem as matérias que ele tem que fazer online na escola. E ele falou assim: papai, eu não vou fazer as tarefas dessa matéria porque eu não gosto dessa matéria. Eu falei: mas você tem que fazer. Não, papai, eu não vou fazer porque eu não gosto. Eu falei: se você não gosta, mas você precisa fazer. E você vai fazer. Você vai fazer, porque é caro o valor que a gente paga da tua mensalidade. E quando eu olho para o Senhor, para nós também, quando o reino nos chama para alguma coisa, quando o reino de Deus pede por algo, nós temos a competência de fazer, nós podemos fazer, e por muitas situações nós agimos igualzinho. Senhor, eu não gosto de fazer isso, manda outro. Por que o Senhor não mandou outro, mandou a mim? E aí eu digo de uma forma muito clara: se fosse para outro fazer, o outro teria sido chamado. Foi para você que Deus chamou, foi você que Deus escolheu, foi você que Deus capacitou. Foi para o tempo chamado hoje que Deus colocou algo sobre a sua vida. Então, meu irmão, tudo que você tiver as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, ou seja, dê o teu melhor para fazer. Dê sempre o teu melhor para fazer. Por quê? Porque lá na sepultura, para onde você vai, olha, palavra forte aqui, né? Porque lá na sepultura, para onde você vai, lá não vai ter nenhum projeto. Lá não vai dar para fazer projeto de vida, pastor. Lá não vai dar mais para fazer projeto de vida. Tá certo? Não vai ter projeto, não vai ter conhecimento e nem sabedoria. Então, meu irmão, Deus, Ele procura pessoas dedicadas para o reino. Eu tenho só mais 2 tópicos para trazer com vocês. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele está falando no meu coração e Ele está falando no teu coração, porque Deus, Ele está te olhando hoje. O Espírito Santo está aí dentro da tua casa, o Espírito Santo está aí dentro do teu trabalho. Mas a pergunta é sempre a mesma. A mesma desde o começo da nossa mensagem. O que Ele tem visto? O que o Senhor tem visto em cada um de nós? Traga essa pergunta para cada tópico, para cada momento que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. E também nós olhamos, meu irmão, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Algo muito importante também. Tudo é muito importante. Mas diz o ditado, e a palavra diz, que a árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Mateus capítulo 21, versículo 18 e 19 diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Ou seja, ele foi, visualizou e não visualizou nada a não ser folhas. E ele lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Amém? Isso nós lemos em Mateus capítulo 21, versículo 18 e versículo 19. O que significa o fruto? Quando você olha para uma árvore, e a árvore ela possui muitos frutos, o que você entende sobre aquela árvore? Eu acredito que você deve entender que aquela árvore é uma árvore saudável. Quando uma árvore ela dá fruto, quando você olha ela está ali, né, bem carregada, pode ter certeza que aquela árvore ela está muito, né, saudável. Mas quando você vê uma árvore que está ali há muito tempo, não floresce, ela não dá fruto, não faz nada, não acontece nada, qual é o fim dessa árvore? Qual é a finalidade dessa árvore? Para que ela serve? E a palavra do Senhor diz exatamente isso, que ele avistou uma figueira pelo caminho e não achou nada nela senão folhas, somente uma aparência de árvore, somente uma aparência, uma representação daquilo que ela poderia ser, porque aquilo que ela deveria gerar, ela não estava gerando. E Jesus diz assim: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira se secou
imediatamente. Meu irmão, e algo muito interessante para nós hoje, porque todos nós aqui temos dons, todos nós temos talentos, todos nós temos, independente de quem nós somos. Talvez você não saiba qual é o teu dom e talvez você não saiba qual é o teu talento, mas eu quero dizer para você que além de você ter dom e de você ter talento, você deve ter frutos de uma vida digna na presença de Deus. Você tem que gerar frutos. O teu dom, o teu talento, o teu ministério não é para autopromoção pessoal, mas o teu ministério é para gerar frutos, e esses frutos permaneçam na presença de Deus. Toda árvore que não dá fruto, a palavra do Senhor diz que ela é arrancada e ela é jogada fora. Meu irmão, quando Deus ele olha para você, quando Ele se inclina para você, Ele quer visualizar os frutos que você tem gerado. E quando eu digo fruto, eu não estou dizendo apenas pessoas. Eu não digo apenas pessoas que você traz para dentro da casa de Deus, que conhecem o Senhor. Mas eu falo sobre princípios, eu falo sobre valores, eu falo sobre muitas e muitas outras coisas que você pode gerar. Outras formas que você pode frutificar, falando uma palavra para alguém, uma palavra de fé, uma pessoa de esperança. Às vezes a pessoa nem sabe que você é cristão, mas quando você age, quando você fala alguma coisa, a pessoa olha para você e fala: opa, esse camarada aqui, essa mulher tem algo diferente. Isso é um fruto. O fruto do Espírito está dentro da tua vida. A paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso faz parte do fruto do Senhor dentro da tua vida. Para quê? Para você desenvolver algo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a pergunta, mais uma vez: que fruto eu tenho gerado? O que eu tenho gerado? O que o Senhor tem visto que eu tenho feito? Que fruto eu tenho demonstrado? Fruto não é para você demonstrar para a pessoa que está do seu lado. Fruto é para você mostrar para Deus aquilo que Ele fez por você e aquilo que você está realizando pela obra dEle. Amém, meu irmão? Se você estiver entendendo, dá um glória a Deus para nós aí, dá uma glória virtual aí, fique muito à vontade. Manda uma voz, manda um áudio para nós aí, depois a gente escuta esses áudios aí. Tá bom, gente? Nós já estamos finalizando e quero chamar aqui o Ministério de Louvor, aqui à frente juntamente conosco, vamos estar tocando aqui. Mas eu quero finalizar com vocês no último ponto aqui da nossa mensagem. Deus, Ele procura muitas coisas. Deus, Ele procura os frutos da tua vida, Ele quer ver os frutos da tua vida. Mas para mim, irmãos, último ponto, e para mim, o mais importante, e aquilo que é a maior procura do Senhor, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E eu peço que você, se você puder, você leia esse texto. Diz assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, esse será lançado fora. Pastor, é assim que você quer finalizar? Bem brabo. É assim que o Senhor quer finalizar? Irmãos, sabe o que o Senhor procura? Sabe qual será a última procura do Senhor sobre você? Você já parou para pensar nisso? Qual vai ser a última procura do Senhor? Por enquanto Ele está olhando para essa terra e Ele está olhando cada um de nós. Mas a última procura, Zeferina, que está conosco aqui no nosso culto hoje, a última procura do Senhor vai ser pelo teu nome no livro da vida. Essa é a última procura do Senhor por cada um de nós. Tudo que nós falamos aqui, todos os pontos que nós falamos aqui, é para chegar nesse ponto, para você fazer todas essas coisas, para você gerar todas essas coisas, para que o teu nome esteja escrito nesse livro da vida, e a última coisa que Ele procurar sobre você, Ele possa encontrar, que é o teu nome escrito. Teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E eu preciso fazer essa pergunta, porque essa pergunta vai levar você para algum lugar ou não vai te levar. Depende muito da tua resposta. Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para você? Algumas religiões dizem aí que Jesus ele foi só mais um profeta. Algumas pessoas dizem que Jesus foi apenas mais um homem com alguns dons que surgiu aqui nessa terra. E eu quero dizer para você que Jesus não é apenas mais um. Jesus é o teu Salvador. Jesus é a fonte da tua vida. Jesus é a fonte que você precisa nessa noite mergulhar. É a fonte que você precisa desfrutar. Mas a pergunta nesse momento, aquilo que nós temos que pensar, quando Deus ele olha para nós, o que Ele tem encontrado? E eu quero repetir, Deus ele está te procurando hoje. Deus ele está te procurando. Talvez você está na pior fase da tua vida, você não quer que ninguém te veja. Se você pudesse ficar o dia inteiro fechado num quarto, você ficaria. Se você tivesse a possibilidade de você jogar tudo fora, você jogaria. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele continua a olhar por você. Os olhos do Senhor estão voltados em tua direção. Ele está inclinado lá dos céus, olhando para a terra, buscando adoradores. Deus Ele está olhando para nós e Ele está buscando adoradores. Deus Ele está olhando para nós, Ele está buscando pessoas que trabalhem pelo reino. Deus Ele está olhando para nós e Ele está buscando pessoas que orem. Deus está buscando intercessores. Deus está buscando pessoas dedicadas à sua obra. Deus Ele olha para você e deseja visualizar frutos. Esses frutos que às vezes nem você percebe. Mas Deus Ele conhece a intenção do teu coração. Deus Ele conhece a tua vida. Deus Ele olha para você e Ele quer olhar em você perdão. E quer olhar para você e visualizar salvação. Visualizar a salvação, é isso que o Senhor deseja nessa noite. E eu digo para você, mesmo o Senhor não precisando de nós, nós que precisamos do Senhor, mesmo Ele não precisando de nós, Deus quer nos usar para fazer a sua obra. Mas quem é Jesus para você? Eu quero estar orando com você nessa noite. Pastor Diogo, vem aqui comigo. Pastor Peterson, vem aqui ao altar. Um de cada lado, por favor. Um do meu lado esquerdo, do meu lado direito. E eu gostaria que você, da tua casa, sentisse a presença de Deus através do olhar do Senhor para você. Deus Ele está olhando para você agora. Lembra quando nós falamos que quando nós estamos lá no nosso secreto, talvez escondidinho, Ele nos vê? Aí na tua casa agora, aí aonde você está, no seu trabalho, independente do lugar, Deus Ele está te olhando, Deus Ele está te vendo. Intercessores do reino, onde estão vocês agora? Vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus, vamos gerar fruto, vamos ver pessoas sendo salvas. Você nessa noite, que talvez nos assiste, você não conhece Jesus de uma forma especial, coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero te servir. Ó Pai, eu reconheço o Senhor como meu Salvador nessa noite. Se você nunca fez isso com os teus lábios, faça isso agora. Talvez você está há muito tempo vivendo uma vida religiosa, mas nunca disse para o Senhor: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Faça isso neste momento. Quero que o pastor Peterson, o pastor Diogo esteja orando, esteja estendendo as suas mãos. Ao orar, estender as suas mãos para vocês, toda a nossa igreja vai receber essa prece agora. Toda a nossa igreja vai receber a presença de Deus, porque você está no mesmo Espírito. Vamos orar pela cidade de Guarapuava, vamos orar pela nossa nação. Eu escutava no começo a Silvia falando sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Vamos orar pela nossa nação. Que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos protegendo, em nome de Jesus. Receba essa prece, Deus amado, Deus altíssimo, Deus soberano. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, ó Deus, em espírito e em verdade. Deus, o que seria de mim, o que seria de nós, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, não fosse a tua misericórdia. Deus, eu não merecia nada, mas o teu amor me alcançou.
Então, Senhor, o que eu vou oferecer a Ti nessa noite? Sendo que o Senhor tem todo o controle do universo nas suas mãos. O Senhor tem o controle, ó Pai, de todas as coisas. Eu quero entregar primeiramente a minha vida. Eu quero, ó Pai, que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor encontre, ó Pai, uma pessoa que reconhece que não é nada. Ó Deus, um pobre, Senhor Jesus, que precisa de algo. Então, Deus, esteja olhando, Senhor, para os nossos corações e quebrando, ó Pai, todo espírito de orgulho, ó Deus, que por muitas vezes carregamos em nossas vidas, aquele sentimento de autossuficiência, que achamos que nós podemos todas as coisas pela nossa força. Nos perdoe, ó Pai, por pensamentos assim. Nos perdoe por pensamentos assim. Traz sobre nós a Tua vontade, traz sobre nós o Teu querer, demonstra, ó Deus, o Teu agir no meio do Teu povo. E que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor encontre algo que venha lhe agradar, algo, Senhor Jesus, que venha chamar a sua atenção, e que o Senhor possa estar nos recompensando, ó Deus. E sabemos que essa recompensa nem sempre será aqui nessa terra, mas a recompensa da vida eterna, que é aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Seja sobre nós, seja sobre o seu povo nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Deus vivo, e que assim seja. Amém, amém, Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Essa foi a palavra do Senhor para a tua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. Não esqueça disso, Deus está olhando para você. Quando nós entendermos que Deus está olhando para nós todo o tempo, com certeza, pastor Adriano, a gente vai agir de forma diferente. Antes de nós irmos em determinados lugares, nós lembrarmos que Deus está olhando para nós. Antes de nós falarmos alguma coisa, pensar: Deus, Ele está inclinado, está com seus olhos em minha direção. Essa palavra tem que estar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quero pedir que o pastor Diogo, por favor, pastor Peterson, pode ficar aqui à frente? Ou tá ok? Pode me ajudar então? Vamos orar, pastor Diogo, pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta na mão, você pode estar pegando agora. Vamos consagrar aqui na presença do Pai. Lembrando que vamos ter o nosso culto presencial na próxima semana já. Mas se você quiser trazer a secretaria da igreja, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 2h30 às 5h30 da tarde, tá ok? Ou você pode trazer no nosso culto presencial no próximo domingo, que daqui na sequência nós vamos falar mais um pouquinho. Vamos orar com o pastor Diogo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela bondade que o Senhor sempre demonstra nas nossas vidas, ó Pai. E neste momento, Senhor, como um ato, Senhor, meu Deus, de entendimento da Tua palavra, Senhor, agradecemos e devolvemos a Ti, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai. Porque tudo vem de Ti, tudo provém de Ti, Senhor, meu Deus. E somos gratos, porque dia após dia o Senhor tem nos sustentado, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoa a cada vida, Senhor, a cada lar. Entra com a provisão, Senhor, meu Deus. Muitas vezes aos nossos olhos a dificuldade, Senhor, seja ela financeira, Senhor, está em nossas vidas, mas nós cremos que o Senhor é conosco, e a Tua palavra nos ensina que é aquele que entende, Senhor, meu Deus, e faz aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor jamais deixará desamparado, Pai. Por isso, Senhor, abençoa a cada ofertante, a cada dizimista, talvez aquele que neste momento não tenha, Senhor, algo a apresentar a Ti, a devolver a Ti, Senhor, meu Deus, mas que em seu coração arde esse desejo, Pai. Vem, Senhor, meu Deus, transformar a vida dele de uma forma grandiosa, para que a todo momento, Senhor, ele seja grato a Ti, porque o Senhor nos sustenta dia após dia, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém. Aquele costume, né, de falar: agora vocês podem se assentar. Se você puder se assentar na sua casa, se assente, fique bem à vontade. Nós temos apenas mais um recadinho para dar para vocês. Primeiro quero agradecer vocês que estão aqui na live conosco aqui. Eu vejo vários irmãos aqui. Eu não vou conseguir visualizar todos, mas você que está por último aqui, eu estou visualizando a mensagem de vocês.
Deus abençoe. Veja aqui o Cléder, Angelina, a irmã Cíntia, Carlinda, Marli, a Kelly. Deus abençoe todos vocês, vocês que estão conosco aqui no nosso culto, na nossa live. Meus irmãos, nós fizemos ontem uma transmissão, irmão João Garcia, Deus de maravilhas, Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Irmã Rossana, ontem vocês viram que nós fizemos uma transmissão online aqui da nossa igreja, para falarmos um pouco sobre o retorno presencial dos nossos cultos. E eu quero falar para você que o nosso culto voltará à sua, não digo normalidade, mas voltará a ser presencial a partir do próximo domingo. Amém? A partir do próximo domingo, o nosso culto voltará a ser presencial. E nós teremos 2 cultos, meus irmãos. Eu quero muita atenção de vocês para isso agora, porque inicialmente nós teremos 2 cultos aqui na nossa igreja. Por quê? Porque nós temos que respeitar um limite aqui dentro da nossa igreja de 50% de ocupação do templo, certo? A igreja não pode ter mais que 50% da sua ocupação interna aqui. E desses 50% interno, só para você ter uma ideia bem concreta do que nós estamos falando, existe a necessidade de um distanciamento entre uma pessoa e outra, frente, né, e trás, dos 2 lados, de 2 metros. Então nós precisaremos arrumar aqui, tirar vários bancos da nossa igreja, sinalizar, passar fitas, higienizarmos todas as cadeiras da igreja, os objetos, tudo bem certinho para o nosso próximo culto aqui na nossa igreja. Tá ok? Então nós estamos estudando da melhor forma possível para nós retornarmos com o nosso culto presencial. Mas pastor, todo mundo vai poder voltar? Preste atenção, não. O desejo do nosso coração é que todos vocês pudessem estar conosco. Mas a legislação municipal, o decreto emitido na última sexta-feira, diz que crianças de 0 a 12 anos não podem participar dos cultos públicos, tá ok? Então, se a criança tem de 0 a 12, não será permitida a presença com dor no coração, mas muita dor no nosso coração, né? Não teremos o nosso culto infantil, não será permitida crianças de 0 a 12. Então, a partir de 13 anos, as pessoas já estarão liberadas todas com uso de máscara. Só poderá subir aqui o templo com as suas máscaras. Teremos aqui uma equipe para esterilizar as mãos, para passar álcool em gel, a questão dos objetos internos. Nós vamos tomar o maior cuidado para cuidar de cada um de vocês. Tá ok? E também, meu irmão, com relação à idade, né, que nós temos ali de 60 anos. Você que tem de 60 a mais, ou as pessoas que igual ou 60, acima de 60, também, irmão, irmã, está classificado dentro como é que fala? Da área de risco, grupo de risco. Então, meus irmãos, também não pode estar congregando conosco, ou seja, em outro lugar também, né? E não somente aqui na primeira igreja, mas em todos os outros lugares. Então, se você tem 60 anos ou mais, meu irmão, você vai ficar conosco na sua casa. Nós vamos continuar com o nosso culto online, vamos continuar com o nosso culto ao vivo, tá ok? Nossas transmissões vão continuar no mesmo sistema aqui, vamos melhorar cada vez mais a nossa transmissão para você. Amém? Mas então, meu irmão, só para você saber, vamos ter culto domingo, preste atenção, às 10 horas da manhã, amém? 10 horas da manhã nós teremos um culto, e também 7 horas da noite nós teremos um segundo culto aqui na nossa igreja. E se você deseja participar de algum desses 2 cultos, nós precisamos ter essa noção, para nós estarmos cuidando das cadeiras e das pessoas e do controle de acesso da quantidade de pessoas, para nós não cairmos aqui em erro, em descumprimento da norma, tá ok? Então você que deseja vir no culto da manhã, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o pastor Peterson, você vai mandar uma mensagem para esse varão aqui, que está aqui no fundo, ou para esse que está aqui na sua frente também. Para mim, você pode mandar para mim também, sempre no particular, irmão, não manda no grupo da igreja, peço por favor, porque pode ser que uma mensagem fique para trás e nós acabemos perdendo a sua mensagem, ou também você pode mandar para a Eroni, que nós temos um grupo aqui bem certinho, que nós estamos fazendo, né, o culto da manhã, a escala do culto da manhã e também do culto da noite. E se for necessário, meu irmão, abrir um terceiro culto aqui no domingo, se a gente observar que chegou ali e faltou gente, né, faltou culto, nós vamos abrir mais um culto também, no domingo
aqui na nossa igreja, em outro horário que nós vamos estudar. A escola bíblica dominical, então, dessa forma, não será mais domingo às 10 horas da manhã. Possivelmente ela passe para outro horário, mas também será online. Tá ok, irmãos? Porque muitos não vão poder vir aqui na escola bíblica dominical. E nós teríamos que fazer a transmissão igual da nossa escola dominical. Então, nós optamos em fazer exclusivamente a nossa transmissão online. Terça-feira nós estamos aqui 20 horas. Amém? 20 horas nós estaremos aqui na nossa igreja. E para esse momento de terça-feira, eu quero convocar aqui exclusivamente o Ministério de Intercessão da nossa igreja. Você que está nos assistindo, você que pertence ao Ministério de Intercessão, eu quero chamar vocês aqui para a nossa igreja. Nós estaremos dentro do limite de pessoas terça-feira aqui. E você já vai estar conosco aqui orando e intercedendo pela nossa igreja. Qualquer outra novidade, meus irmãos, nós vamos procurar você através do Facebook, através do teu WhatsApp, através dos grupos, e nós vamos comunicar a você em nome de Jesus. Amém? Se ficou bem claro, meus irmãos, dá um joinha aí, passe essa notícia para frente. Nós tivemos pouquíssimo tempo para divulgar isso, mas então a informação que nós temos neste momento para você é essa. Lembrando que gestante, é isso, né, Silvia? Também não pode, e você também que está amamentando, você também não pode se fazer presente. E nós vamos cuidar de você, tá ok? Nós vamos cuidar de você e desse tempo aqui, que nós não sabemos quando vai acabar, mas nós estamos orando para que isso aconteça logo. Falando bem de verdade. Amém? Pastor Peterson, se tiver algum recado, pode dar. Pode falar também, Pastor Peterson, e vai fazer a última oração para nós. Quero agradecer a todos vocês aqui da nossa live. Recebi um recadinho aqui, tá? Para lembrar sobre os blocos, meus irmãos, os bloquinhos que nós temos aqui da reforma da nossa igreja. Você que pegou o bloquinho da nossa igreja e você deseja contribuir com a reforma da nossa igreja, por favor, esteja nos procurando a secretaria da nossa igreja. E você que deseja participar desse projeto da reforma da igreja também, nós temos os nossos bloquinhos disponíveis aqui na secretaria. Você pode mandar uma mensagem para nós e nós estaremos levando até você. Da minha parte, eu acho que é isso. Vamos começar a nos ver agora, com muito amor e carinho. Vocês vão ser recebidos aqui na primeira igreja. Amém, Peterson? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Antes de nós orar, pastor também, pessoal, vamos postar lá no Facebook o telefone da igreja. Se você não tem o nosso WhatsApp, o nosso contato, pode estar ligando na igreja aí das 2h30 da tarde até as 5h30, falando qual culto você pretende participar, pela manhã ou pela tarde. Fica fácil também. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor. Por tudo que você tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua graça, Pai. Nos ajuda, Senhor, na semana que se inicia, Pai, dentro de tudo isso que vai acontecer, Pai. Que possamos estar sensíveis ao teu Espírito Santo nessa semana, Pai. Guarda o nosso coração sobre o que foi falado nessa noite, sobre a tua palavra, Senhor. Possamos, Senhor, ver as tuas maravilhas, manifestação do teu poder, da tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus. Abençoa cada lar que está ouvindo, cada lar que está assistindo essa transmissão, Pai. Entra, Senhor, toca, Espírito Santo, cada casa, o coração mais incrédulo nessa noite, Pai. Teu Espírito Santo possa tocar, possa falar o coração dos teus filhos, Senhor. Ser conosco, abençoa a nossa semana, dá uma semana abençoada, Pai, dentro do teu querer, dentro do teu propósito, Senhor. Possamos realmente, Senhor, ser vistos como os filhos e filhas do teu reino, Pai, nessa terra, Pai. Ser conosco, Senhor Jesus, fica conosco, Pai, essa semana. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a mais doce, a mais pura, a mais perfeita comunhão, e a consolação a Deus que vem através do teu Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, sobre todo o teu Israel, hoje e sempre, que assim seja. Amém, amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.